Ótimo, show de bola. Então, vamos começar, não é? Boa noite, para quem não me conhece, eu me chamo Marcela Paiva, sou nutricionista, estou aqui fazendo esse treinamento, essa aula com vocês, tá? E tem algumas considerações para passar para vocês. Passar para vocês. Tá com eco, mas está dando para ouvir, é porque meu microfone acho que não está funcionando. Acho que não está funcionando o microfone. Deixa eu só verificar. Geralmente, só quando é porque alguém está com o fone ligado. Então, vamos lá, né? Para a gente iniciar aqui, algumas considerações. Pessoal, quem tiver dúvida, pega papel e caneta, tá? Anota, que no final da live a gente vai ter bastante tempo para tirar essas dúvidas, certo? Então, vamos começar, né? Eu quis trazer essa live a respeito dos termogênicos, né? Que eu acho muito interessante, que a maioria dos termogênicos da New Life é da linha sem lipo, né? E aí, tem uma composição bastante legal, mas tem algumas orientações, né, que podem ser necessárias para vocês que estão aí na linha de frente fazendo essas consultorias, tá? Então, aqui, a live de hoje são termogênicos e estimulantes, uso seguro, né, e prevenção de alguns riscos cardiovasculares, para evitar qualquer intercorrência que possa surgir nessa estrada aí, tá certo? Para a gente ter, né, essa introdução a respeito dos termogênicos, dos estimulantes, né, eu queria trazer para vocês a diferença, tá? Por quê? Não são iguais. Muita gente pensa que é a mesma coisa. Estimulante e termogênico pensam que é a mesma coisa, mas não é, tá? Então, assim, em relação ao estimulante, eles aumentam a atividade do sistema nervoso central, ou seja, vai aumentar o estado de alerta e também a disposição. Já o termogênico, né, quando a gente fala de termogênese, vou voltar nessa pauta aqui mais uma vez, a gente fala de aumento de temperatura corporal, tá? Ou seja, aumenta o gasto calórico do corpo, acelerando o metabolismo e promovendo a queima de gordura. Marcela, o que é esse gasto energético? Né? É quantas calorias a gente gasta para manter o nosso corpo vivo. E aí, quando a gente toma uma substância termogênica, o que é que acontece? A gente vai ter esse gasto de caloria ainda maior. Né? E se juntar com atividade física, a gente vai ter um plus aí, tá certo? E aí eu vim trazer aqui essa divisão de benefícios e riscos. Né? Quais são os benefícios e quais são os riscos, tanto de termogênicos quanto de estimulantes, na verdade, substâncias estimulantes. Né? Então, os benefícios aumento do gasto energético, né? Do gasto calórico diário, independente de atividade física, certo? Aumento do foco, né? Aumento de energia, aumento da disposição. Ele vai dar um auxílio, estou falando dos termogênicos de modo geral, tá? Um auxílio na queima de gordura corporal, nessa redução de gordura corporal, uma melhora na performance física. Então, por exemplo,
Tem aquela pessoa que está na academia há muito tempo e não consegue ter um resultado tão eficaz porque não tem uma energia tão eficaz na academia. Mesmo com a alimentação ok, mesmo com água ok, mas ela ainda não conseguiu aumentar a carga que ela precisa. Quem é corredor quer acrescentar aí 1 quilômetro na corrida a mais. Não consegue, porque já entra em fadiga. Então, quando eu falo de melhora de performance física, é isso, né? Os termogênicos, eles vão dar um boost na performance, né? Na execução de algumas atividades físicas, né? Principalmente quem é atleta, tá? Quem for praticante de atividade física, ou seja, que praticam atividade física até 1 hora, entre 40 minutos e 1 hora, vai fazer bem. E quem ultrapassa, que a gente já fala que tem um alto gasto energético, né, que tem um nível muito alto de atividade física, vai com certeza melhorar a sua performance. Então, ele faz bem tanto na parte de nutrição clínica, emagrecimento, né, controle e redução na gordura, né, energia, foco, melhora de metabolismo, quanto na parte de práticas esportivas, tá? Então, é excelente aí. Mas, Nutri, quais são os riscos? Aumento de pressão arterial e frequência cardíaca. Então, assim, algumas atividades físicas, dependendo dela, se faz necessário avaliar se aquela atividade física ela tem um aumento, né, de frequência cardíaca muito elevado ou não, para saber se cabe incluir aí esse termogênico. Termogênico não, esse estimulante, tá? Para não dar uma sobrecarga tão grande, né? Risco de insônia e irritabilidade, a gente precisa falar, né? Então, por isso que eu adoro o protocolo da New Life, porque sempre que faz a indicação de um termogênico, de um estimulante, eles já agregam dentro do protocolo o uso do Relax. Então, o Relax também vem aí para dar aquela apaziguada nessa questão de insônia e irritabilidade, né? Alterações gastrointestinais, assim como risco de sobrecarga hepática e renal em doses excessivas, tá, gente? Tudo que eu estou falando aqui em relação a risco é que se faz necessário para que se tenha um controle de dosagem. Então, quando eu falei ali no chat para vocês que era importante ter nessa live papel e caneta, é que eu vou dar para vocês algumas informações que não tem no material. Então, assim, se for necessário, daqui para o final da live a gente vê, né, uma elaboração de um material com essas informações, eu faço esse material e envio para vocês depois, tá certo? Tá dando para entender ou estou indo rápido demais? Tá joia, né, gente? Certo. Então, se tiver dúvida ou se eu estiver indo rápido demais, volta o freio aí, porque eu me empolgo. Eu gosto de falar. Então, eu vim trazer aqui para vocês, né, alguns exemplos de estimulantes que até a New Life tem nos suplementos da composição aí da linha sem lipo, né, e dos termogênicos, né? Então, assim, a gente sabe, estimulante, né, aumento vai ter uma alteração, uma melhora do desempenho, né, no sistema nervoso central, tá? Já o termogênico, não. O termogênico vai ter um impacto aí na queima de gordura, no aumento do gasto energético corporal, certo? Então, de estimulante, nós temos cafeína, temos a taurina, temos o guaraná em pó, temos a L-tianina, a betalanina, né, a carnitina, a sinefrina e muitos outros. Eu trouxe aqui uns exemplos de alguns principais, ok? De termogênicos, ou seja, aumenta esse gasto, essa necessidade energética, esse gasto calórico, através do aumento da temperatura corporal, né? O chá verde,
Muita gente não sabe, mas o picolinato de cromo, além dele atuar, né, no controle da glicose, atuar aí na redução da vontade de doce, ele também é um componente termogênico, sim. Então, ele favorece aí essa queima de gordura e esse aumento do gasto calórico, tá? Canela em pó, gengibre, né? A laranja moro, que é excelente para tratar a obesidade. Então, assim, eu trabalho com obesidade já há um bom tempo e laranja moro faz parte de muitos protocolos meus, né? A capsaicina, que é a pimenta vermelha, né? O extrato de café verde, o agar-agar, muita gente não sabe, mas o psyllium também, ele tem um impacto na termogênese. E aí eu vim trazer a composição e os benefícios de alguns suplementos da linha Sem Lipo Coffee. Então, assim, o Sem Lipo Coffee, né, ele é mais voltado dos cafés funcionais da New Life, né? Os cafés funcionais são aqueles cafés, né, que têm componentes que vão trazer benefícios à saúde, vão impactar o metabolismo, ou seja, tem superalimentos, suplementos, né, que vão aumentar e melhorar a saúde de forma geral, tá? Então, o Sem Lipo Coffee, ele é mais desenvolvido para foco, né? Melhora aí o impacto no sistema nervoso central, aumentando o estado de alerta, sem aqueles picos elevados e quedas bruscas. Não existe isso com esse café. Ele mantém estável, ou seja, esse foco, essa energia, né, esse metabolismo acelerado, ele se mantém ao longo do dia. Então, temos aí chá verde, taurina, cafeína, né, as vitaminas do complexo B, a canela em pó, o gengibre. E de benefícios são muitos. Foco, metabolismo, promove saciedade, né, e regula o humor. Nutre. Pode acontecer do meu cliente consumir o Sem Lipo Coffee e sentir fome? Sim. Pode acontecer. Não só o Sem Lipo Coffee, mas qualquer outro termogênico ou estimulante. Por quê? Vai acelerar metabolismo. Se acelera metabolismo, acelera todo o processo corporal. Então, dependendo da pessoa, daí eu volto mais uma vez nessa live para a questão da individualidade bioquímica. A gente precisa entender como funciona o metabolismo daquele cliente, o corpo daquele cliente. Como assim? Utilizando a ficha de anamnese. A ficha de... eu não conheço nenhuma outra marca de suplementação que tenha uma ficha de anamnese. Em todo esse tipo de formação minha, em todo esse tipo de experiência prática, eu não conheço. A maioria delas são a anamnese é feita pelos profissionais, tanto de nutrição, os profissionais da saúde, que podem estar fazendo e indicando as suplementações. Mas empresa de suplementação com anamnese, só a New Life tem. Então, aproveitem, né, esse material, usem e abusem, porque é através dele que vocês vão ter um norte, uma direção de como é que funciona o corpo e o metabolismo do cliente de vocês. Então, vai ter aquelas pessoas que sentem mais fome e vão sentir. Então, sempre que utilizar, né, o termogênico, um estimulante, se aquele cliente for realmente faminto, ou ele não for, aquele metabolismo acelerar, ele sentir bastante fome, e ele relatar para vocês que ele está sentindo muita fome, vocês podem estar utilizando aí, né, uma suplementação que a base seja a redução de apetite e a composição seja com bastante fibras. E outra, avaliar a ingestão de água, tá? Não só no caso do Sem Lipo Coffee, mas em todos as suplementações, tanto sem lipo quanto as outras suplementações, né, clínicas da New Life.
certo? Então, assim, senti fome, comecei a consumir o sem lipo e estou começando a sentir fome, ele é inibidor de apetite. Mas a gente precisa lembrar que ele também é um termogênico e vai acelerar o metabolismo. E acelerando esse metabolismo, pode sim aumentar a fome, porque ele vai aumentar a velocidade da digestão. Pode utilizar o milkshake com uma estratégia de redução de fome, certo? Então, anotem isso aí. E essa informação é muito importante, porque eu sempre acompanho os grupos aqui da New Life e observo bastante muita gente querendo tirar dúvida. Quando eu consigo auxiliar em alguma coisa, eu auxilio. Né? E aí eu sempre respondo, verificar se a ingestão de água está ok. Eu já falei nos grupos lá como é que faz o cálculo da necessidade de água. Geralmente é indicado, né, para fazer o cálculo de 35 a 40 ml de água multiplicado pelo quilo de peso, tá? Então, o resultado ali já vai dar a quantidade de água necessária em litros. E se ele toma os termogênicos, ele vai ter a necessidade de água dobrada. Marcela, meu cliente precisa de 2 litros de água, certo? Iniciou o protocolo de emagrecimento? Iniciou. Está consumindo termogênicos e estimulantes da linha New Life, da linha 100 litros da New Life? Tá. Então, você aumenta aí, gradativamente, ele precisa aumentar 1 litro a 2 litros para tomar o dobro. A necessidade dele de água é 2 litros, com a suplementação sobe para 3, 3,5 ou até 4 litros. Que a gente não sabe, mas aí acontece outros efeitos colaterais disso, que é intestino preso, fome, porque a localização neurológica, né, que indica fome, que passa a mensagem cerebral de fome e sede, são muito perto. Então, às vezes, a pessoa confunde sede com fome. E aí, quando ela toma um copo d'água, ela nota que a fome dela passou. Tá? Então, só esse adendo que eu ainda vou voltar a falar disso mais para frente. Temos na linha da New Life aí o Sem Lipo Green, né? Que eu acho também excelente, porque ele já vem com as fibras dentro da composição, onde vai trabalhar, né, ainda mais a questão da saciedade, certo? Então, ele tem psyllium, ele vai ter espirulina, que vai trabalhar a imunidade, recuperação muscular. A espirulina é um excelente antioxidante, um detox natural top. Assim, o Detox Green da New Life, ele é 10. Né? Ele tem a laranja moro, a guaraná em pó, cafeína nidra, né? E o picolinato de cru. Certo? E aí, mais uma vez, já que esse daí tem as fibras dentro da composição, é onde a gente vai precisar trabalhar a mente do cliente de vocês para a ingestão de água. Porque o psyllium, né, para ele trabalhar na saciedade, ele precisa de água para poder fazer a gelificação dele. Ele vai virar uma geleiazinha, vai aumentar de tamanho, ele vai emulsificar. Então, o psyllium, né, ele precisa da água, ele precisa ser hidratado. Então, se o cliente consumiu sem Lipo Green, sem a água, pode fazer o efeito reverso da constipação, prisão de ventre. Então, se a necessidade do cliente é de 1 litro de água, ele já vai precisar passar a tomar 2. Mas a orientação que vocês podem dar é que esse aumento na quantidade de água não precisa ser de uma hora para outra. Vocês podem até criar um protocolo aí, usar a criatividade de vocês, um protocolo individual para que um aumento da quantidade de água, dia 1, dia 2, dia 3, né? Dia 1 ele toma 1 litro, dia 2, 1,5 litro, dia 3, 2 litros. E assim ele vai aumentando essa quantidade de água, certo?
Então, o Detox Green, ele vai regular o apetite, com certeza vai melhorar o controle glicêmico, porque ele tem a lipicílio, ele tem o picolinato de cromo, né? Além disso, ele tem a laranja mora, cafeína e guaraná em pó, onde vai estar estimulando essa queima de gordura. Então, no meu protocolo, não poderia faltar, no meu protocolo de emagrecimento acelerado, para uma pessoa que nunca suplementou e vai iniciar, é excelente iniciar ela com o Sem Lipo Green. Ele não vai ter um aporte de impacto tão grande de cafeína, né? Quanto os outros que fazem parte do Sem Lipo lá, que é o Detox Green, até aqui eu coloquei o nome errado. Peço desculpa aí a todos, né? Principalmente a equipe New Life. E aí, para iniciar e começar gradativamente, o primeiro mês o Detox foi o Sem Lipo Coffee. Ah, Marcela, meu cliente não pode utilizar o Sem Lipo Coffee. Temos aí o Sem Lipo Slim Coffee, tem uma composição bem boa também. Tem alguns componentes que contêm a cafeína, vai melhorar o foco, e ele não vai ter tanto impacto no sistema nervoso, né, ao ponto de deixar naquele estado de alerta doentio que muita gente já fica. Tá? Então, por isso que é importante, mais uma vez, reforçando a importância da anamnese. Gente, a anamnese é um respaldo tanto para a empresa New Life quanto para vocês que são consultores. Acontecer qualquer intercorrência em relação à saúde do cliente, a anamnese, ela vai ser a sua carta na manga, é o que vai salvar. Por quê? A pessoa tem que falar a verdade, tem que ser sincera. Se ela mentiu e teve alguma alteração que implicou em complicações de saúde para ela, vocês vão ter na mão ali, está aqui. A anamnese que eu fiz, ela me falou que não tomava tal medicamento, me falou que não tinha tal problema de saúde, e a partir dali vocês vão ter esse respaldo com vocês. Não deixem de fazer. Façam um arquivo, uma planilha, com anamnese, com detalhes, né, da saúde de cada cliente de vocês. Faça esse atendimento. Vai ser um diferencial, eu tenho certeza. Vai ser um diferencial muito grande aí no atendimento de vocês. Tá? Seguindo aqui, né, temos o Sem Lipo Detox, né, que é com psyllium, mais uma vez, então mais um, né, todos eles pedem nessa alteração no consumo de água, extrato de limão, né, a farinha de banana verde, extrato de uva, um excelente antioxidante, né, farinha de berinjela, dentre outros componentes. Ele vai atuar diretamente no fígado, no intestino, tá? No controle da retenção de líquidos, então, para reduzir inchaço. Você vê que aquela pessoa é totalmente inflamada, aquelas pessoas que reclamam, né, dando sinais ali que tem problemas hepáticos, tá? Então, problemas hepáticos que eu falo você vê que ela tem uma obesidade, mas uma obesidade que que tem gordura, né? Gordura intra-órgão, dentro dos órgãos, esteatose hepática, por exemplo, tá? Pode estar fazendo uso aí do Sem Lipo Detox, certo? Temos aí também o Sem Lipo Chá, né? Cápsulas, com chá verde, com gengibre, né? A centela asiática, eu já falei até do chá de ervas extraforma, né? Que também tem esses componentes. Alcachofra, carqueja, né? O chamate tostado, a sálvia. Então, assim, inchaço. Então, ó, cliente seu que vive com dor nas pernas, aquele inchaço de pés e pernas cansadas, você vê que ela tem aquela retenção e vive com aquele cansaço, essa é a excelente indicação. Sem lipo chá em cápsulas. Ah, Marcela, eu faço até alguns consumos estratégicos com ele. Algumas pessoas preferem tomar depois das refeições, né? Mas ele de 30 a 40 minutos antes.
de uma refeição principal, no caso, eu gosto de consumir no almoço, porque ele tem essa composição estimulante, né, e termogênica, ele de 30 a 40 minutos antes do almoço, né, vai melhorar ainda mais a metabolização, né, daquilo que foi consumido, além de acelerar ainda a queima de gordura, tá? Então, é uma indicação aí que eu dou para vocês. Claro que o consumo vai variar, né, de cliente para cliente, certo? Então, é importante vocês sempre olhar ali a apostila, né, do materialzinho de vocês, quanto, né, a consumo e tudo mais. E se tiver alguma dúvida de algum cliente que seja especial, né, ah, Marcela, tem isso, tem aquilo, a gente já vai fazendo esses ajustes, tá? Ah, deixa eu voltar aqui. Ó, sem lipo coffee, né? O sem lipo green, o sem lipo coffee pode ser consumido pela manhã, né? O recomendado é consumir ali no máximo até 1 hora, 2 horas da tarde, no máximo em pessoas comuns que não relataram, que vocês identificaram na anamnese que não tem ansiedade, né, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, enfim, tá? Então, pela manhã, certo? Consumir ali pela manhã. Aquelas pessoas que você vê, tem ansiedade, mas não tem aquele transtorno de ansiedade generalizada, aquela ansiedade bem leve, que não chega a ser patogênica, né, que causa um dano à saúde, né, mas ela é um pouco ansiosa, você já notou? Até as 10 horas da manhã para estar consumindo ali, utilizar ele como um pré-treino. Ele é excelente como pré-treino, tá? O sem lipo green, o detox green, vocês podem estar utilizando ele num horário entre o café da manhã e o almoço. Muita gente tem muita fome nesse intervalo de tempo entre o café da manhã e o almoço. Então, uma boa estratégia é colocar o detox green ali, nesse intervalo, certo? Assim como também o sem lipo detox, tá? Já o sem lipo, né, ele é composto por picolinato de cromo, certo? Espirulina, que também é um antioxidante excelente, e guaraná em pó. Então, ele vai atuar ali no controle de glicose, né? Controle também de todo o processo lipídico, né, do corpo. Então, vai controlar colesterol, triglicérides, né, o LDL, HDL, por conta da ação, né, do bicílio, né, vai melhorar a saciedade também, tá? Então, assim, ele é excelente, excelente. E aí, também pode estar sendo consumido ali no intervalo de tempo entre, né, o café da manhã e o almoço. Seria também uma boa estratégia, ok? De estar consumindo ali, tá? Nesses intervalos. Ah, Marcela, mas mesmo assim, meu cliente ainda tem a compulsão por doce, certo? Verifica, inclui na tua anamnese. É importante perguntar aos clientes de vocês a seguinte questão: qual horário, de que horário ele tem essa necessidade de doce? A maioria das pessoas, né, tem uma necessidade, uma compulsão por doce muito maior e incontrolável na parte da tarde. E aí pode entrar com ou sem lipo, entre o intervalo, né? O café da manhã e o almoço, e no período da tarde entrar com sem doce, com picolinato de cromo, para dar uma controlada realmente na compulsão, tá? E aí a gente vai para o sem lipo black, né? Então, assim, eu acho a composição do sem lipo black fantástica. Quem me acompanha ali no Instagram já vê que faz parte do meu dia a dia, eu consumo. E eu tenho ansiedade, mas assim, com o sem lipo black,
eu não tive nenhuma alteração de crise de ansiedade ou, né, alguns efeitos colaterais que ele pode dar. Tem muita gente que tem tremor, sudorese nas mãos, tem tontura, dor de cabeça. Mas, gente, né, ele tem na composição cafeína, ele tem chá verde, ele tem extrato de laranja moro, extrato de café verde, tem o picolinato de cromo, tem o guaraná, tem psyllium e tem a espirulina, certo? É importante falar que quando a gente faz uso dessas suplementações, além de dobrar o consumo de água, né, que eu já falei aqui para vocês, por mais que ele seja um inibidor de apetite, precisam ter um aporte nutricional. O que é que eu quero dizer quando eu falo de aporte nutricional? Eu quero dizer que ele precisa ter uma dieta equilibrada e rica em nutrientes, principalmente alimentos ricos em ferro, potássio, magnésio, né? E muitas vezes pode se fazer necessário entrar um eletrólito. Por quê? Ele vai suar muito, ele vai urinar muito. Por quê? Vai estar ali, né, reduzindo o inchaço, vai também estar trabalhando aquela queima de gordura, vai estar controlando, né, aquela retenção de líquido, ele vai estar urinando mais, ele vai estar desidratando mais. E quando a gente está, né, ó, já teve comentário ali, eu derreto 24 horas por dia. Exatamente por isso. Por mais que ele seja, né, um inibidor de apetite, estou sem fome, mas precisa ter um aporte de nutrientes excelente. Então, assim, se você vê que o cliente está consumindo, né, sem Lipoblack, sem Lipoblue, sem, aquele o turbo, principalmente também, que é um pouco mais forte, precisa, muitas vezes, até fazer uma indicação de um multivitamínico. Por que um multivitamínico? Se aquela pessoa não está conseguindo comer nada, ela vai estar botando ali toxinas tudo para fora, mas ela também vai estar colocando água, ela vai estar colocando eletrólitos, nutrientes, alguns minerais. Então, se faz importante indicar um multivitamínico, de repente, fazer uma suplementação do complexo de vitaminas do complexo B, tá? Então, fiquem atentos a essa questão. Se você verificar que ela não tem uma dieta correta, adequada, é importante, sim, indicar uma reposição de nutrientes. E a gente tem aí, né, o multivitamínico de A a Z na New Life. Tá? Então, já inclui no combo, já inclui o valor, tudo dentro ali desse combo, para ter esse aporte. Tá? Então, assim como ele é um inibidor de apetite, ele pode também aumentar o apetite, fazer o efeito contrário por conta do metabolismo mais acelerado. Então, de repente, no meio do caminho, você pode descobrir que o seu cliente está sentindo mais fome. Então, já inclui um sem lipo shake, né? Já que ele tem cafeína, já tem bastante estimulante, tá? A gente pode incluir um que tenha uma quantidade de fibras maior, como o sem lipo detox ou, né, o sem lipo. Então, assim, se ele vai tomar, vamos supor, ele vai tomar o sem lipo black de manhã, e ele está relatando fome, que não aguenta, como eu já observei no grupo lá, eu recebi um relato de vocês, não me lembro do que foi, mas foi algum de vocês. Vi um cliente, que eu estou sentindo muita fome, que eu estou tomando só o shake de manhã, tal, tal, tal. Então, ó, ele toma sem lipo black, ele estava tomando sem lipo black. E aí, ele não está conseguindo esperar chegar o almoço. Se não usar uma estratégia de colocar, fazer um controle de cafeína, obviamente, tá? Incluir, né, alguns da linha, alguns suplementos da linha que não tenham cafeína, mas que tenham uma quantidade de fibra, né, maior entre o café da manhã e o almoço, e sem, né, orientar quanta quantidade de água, não vai adiantar.
Então, muitas vezes, além do sem lipo black, pode ser necessário, né, alguns, né, dessas suplementações, tanto o sem lipo quanto o detox lá, tá? O sem lipo detox, entre o café da manhã e o almoço, né? E o sem lipo black consumir logo pela manhã, tá? Gente, vou dar um alerta aqui para vocês também. Aqueles pacientes que têm gastrite, têm H. pylori, têm sintomas, né, de refluxo e precisam fazer, né, a utilização desses suplementos, né, eu vou falar aqui, vou citar o Celipo Black por ser um dos, além do Celipo Black, o Celipo Blue e o Celipo Turbo, que ainda vou falar deles mais para frente, que tenham gastrite, precisem fazer, né, o uso dos prazóis, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, enfim, vocês já sabem, eles precisam consumir após o consumo da medicação em jejum. Anota isso aí, tá? Então, o pessoal que faz uso de medicamentos como os prazóis, que tem refluxo, gastrite, sintomas de alguma inflamação no trato gastrointestinal, úlcera e tudo mais, que usam esses prazóis, diferentemente de suplementos de vitaminas e minerais, né? Ele precisa fazer o consumo do sem lipo black logo pela manhã, tá? Mas após, pelo menos aí, 40 minutos a 1 hora após o consumo da medicação, certo? Deu para entender isso aí, galera? Deu para entender? Pronto, vou continuar aqui. Então, fica essa orientação para vocês. E quando for alguma suplementação de vitamínico, aí, né, e que eles façam uso dessas medicações, vocês jogam essas suplementações de minerais mais próximo da alimentação possível, sendo antes ou depois, tá? Só cuidado com suplementos ricos em ferro, certo? Então, dando continuidade aqui, né? O sem lipo blue, né? Ele tem uma quantidade de cafeína um pouco maior, né? Ele tem extrato de laranja moro, café verde, guaraná, taurina, psyllium, berinjela, redução de gordura, energia e controle de fome. Pode acontecer a mesma coisa, né? São as mesmas orientações em relação ao sem lipo like, tá? Só avaliar, né, alguns sintomas mais acentuados. Tá? Então, quando fizer o uso do Blue, gente, alimentação rica em potássio, alimentação rica em vitaminas do complexo B, em ferro, né, principalmente, alimentação com uma boa quantidade de eletrólitos. Então, assim, a base dietética deles é a mesma coisa que eu faço com meus pacientes bariátricos. Muitas vezes vai ser necessário utilizar um Gatorade aí, não um Gatorade inteiro, né, uma garrafa inteira, mas uma dose, né, depois do treino ou intratreino. O que significa intratreino? Dentro do treino. Muita gente vai utilizar o Sem Lipo Blue, o Sem Lipo Black ou o Turbo para treinar. Então, para evitar qualquer outro transtorno dentro do treino dele, por que não colocar, pedir para ele levar aí uns 200 a 300 ml de Gatorade com gelo, para ele estar consumindo ali ao longo do treino ou após o treino, para repor esses eletrólitos que ele perdeu. Então, se faz muito importante, né? Colocar aí alimentos que são ricos em potássio, em magnésio. Ah, Marcela, meu cliente não consegue comer nada. Já entra aí com suporte de suplementação de vitaminas e minerais, tá? Então, já vê aí mais ou menos como é que vai funcionar esse apetite. Então, mais uma vez, avaliem os clientes, os pacientes de vocês de forma individual. Vai ter paciente que não vai ter fome nenhuma, até água vai ficar difícil de tomar, embora seja necessário, e seja necessária a quantidade de água dobrada, tá? Mas
E vai ter paciente que vai ter fome demais. E aí a gente já usa ou sem lipo ou sem lipodetox, ali entre o intervalo do café da manhã para o almoço, para controlar aquele apetite. E jogar aí uma refeição, ou até no lanche da tarde, o milkshake, tá? Para dar uma controlada nesse apetite de forma mais eficaz. E o milkshake tem uma composição que eu acho excelente também, tá? Ah, é importante controle também de macronutrientes, não posso esquecer disso. Anota aí, controle de macronutrientes. O que são esses controles de macronutrientes? Boa ingestão de proteínas. Então, eles precisam ter proteína em todas as refeições, seja através de uma pequena dose controlada do milkshake. Por que eu falo em dose controlada do milkshake? Porque muitas vezes, para não ultrapassar a necessidade calórica do dia de uma pessoa que está em processo de emagrecimento, a gente vai precisar controlar aquelas dosagens, tá? Mais na frente, eu vou ver com o Ana, a gente faz uma enquete aí para fazer uma votação a respeito de temas das lives, certo? E aí, colocar essa dosagem de milkshake ou no lanche da tarde, ou no lanche da manhã, junto, né, com algum aporte de suplementação rico em fibras, seja o sem lipo ou sem lipo detox, certo? No intervalo de uma refeição e outra. Então, se faz necessário ter proteínas em todas as refeições. Quando eu falo proteína, tem gente que não vai ter condições pelo preço de estar consumindo aí uma proteína animal em todas as refeições. E algumas pessoas têm dificuldade de digestão de proteína animal, mas pode estar utilizando aí proteína vegetal, tá? Num farelo de aveia, no iogurte natural, que já é também uma proteína de fonte animal, né? Um leite, né? O milkshake também pode ser um suporte proteico, ele tem uma boa quantidade de proteína para estar encaixando aí dentro de um lanche, tá? Ovo, clara de ovo, enfim, é importante ter proteína, carboidrato e gordura de boa fonte em todas as refeições. Precisa ter esse equilíbrio. Tá? Eu vou até verificar a possibilidade de montar um material para vocês com pequenas orientações aí a respeito dessas questões. Tá? Sem lipoturbo também, ele é um dos mais potentes. Então, fiquem atentos às pessoas, né, que têm transtorno de ansiedade generalizado, né, pessoas que sofrem com insônia, que têm síndrome do pânico, né, que têm alterações de humor, ou seja, sofrem com essas alterações de humor, seja por qualquer motivo fisiológico, tá? Então, assim, ele tem um efeito termogênico e de controle de apetite excelente, certo? Mas aí vai variar direitinho, variar de pessoa para pessoa esse consumo, tá? São Marcelo, em que horário? Essa linha aqui, ó, sem Lipo Black, Blue e Turbo, um horário de segurança é o consumo até às 10 da manhã. É um consumo de segurança. Para uma pessoa que ela se diz normal, que ela vai treinar, ela tem um treino de alta, média intensidade, ela consegue estar consumindo, a gente consegue estar estendendo esses horários até aí mais ou menos entre as 13 e 14 horas, tá? Mas aí o consumo de horário de segurança seria até as 10 da manhã. Joia? Lembrando que precisa dobrar essa quantidade de água, fazer aí a introdução de eletrólitos, né? Um copo de Gatorade aí para estar dando um pouco de suporte, né? Para esse indivíduo, né? Suporte de eletrólitos e minerais. Eu gostei bastante da composição do Sem Lipo Shake, né? Ele tem uma composição oleosa, como óleo de cártamo, óleo de coco, né? A vitamina E e o picolinato de cromo, tá? Então,
ele vai focar na queima de gordura. E, principalmente, aquela gordura visceral, a gordura que fica entre órgãos, fígado, rins, baço, intestino, aquela pessoa que tem o estômago alto, aquela pessoa que ela tem uma circunferência abdominal elevadíssima. E falando em circunferência abdominal, quanto maior a circunferência abdominal, a gente pode entender que ela tem uma resistência à insulina, e o picolinato de cromo vai atuar aí nessa resistência à insulina, melhorando aí a metabolização desses carboidratos, fazendo a absorção correta desses carboidratos, né? Então, assim, emagrecimento e controle de gordura, o sem liposhake, tá? Marcela, meu paciente consome vitamina D. Excelente, já pode jogar aí ele consumir junto com o sem liposhake. Se ele não estiver consumindo nem o óleo de abacate e nem o ômega 3. A gente pode estar jogando esse ômega 3 à noite e o sem liposhake num horário que ele, vamos supor, ele vai ter um almoço. Uma pessoa que está em processo de emagrecimento, ela vai ter um controle de gordura maior, né? Então, ali ele fez o almoço, almoçou, então ele já consome sem liposhake com a vitamina D. Por quê? Vai aumentar a absorção. A vitamina D, né, para ser metabolizada, para ser absorvida, ela precisa de gordura, porque ela é uma vitamina gordurosa, ela é uma vitamina solúvel em gorduras. Então, você consumir a vitamina D com a fonte de gordura é excelente, certo? Já é uma dica aí para vocês, tá? Então, voltando ao emagrecimento, controle de gordura visceral, né? Queima de gordura acelerada, né? E promoção de saciedade, a gordura, gente. A gordura, ela dá saciedade. Quando a gente está falando, vamos falar, vou dar exemplo aqui de uma dieta muito famosa, que não é dieta, é uma estratégia dietética, tá? É a dieta, entre aspas, low carb. Quem aqui já ouviu falar na dieta low carb? Eu acredito que muita gente já tem ouvido falar na dieta low carb, né? E aí, quando você diminui esses carboidratos, a pessoa não vai ter um gasto energético deficiente. A gente precisa aumentar as calorias que ela consome, de acordo com a necessidade dela. E como é que a gente faz isso? A gente vai aumentar proteína e gordura. Então, a gordura, ela vem para dar saciedade, e a proteína também, além de manter a massa muscular. Mas a dieta low carb, ela não é uma dieta, ela é uma estratégia dietética. A gente só usa, né, em casos excepcionais. Tem começo, tem meio e tem fim. Então, se tiver alguém precisando de uma low carb, aí já passa o meu contato. Ó, e vamos para o Power Energy, né? Cafeína, taurina, carnitina e betalanina. Minha gente, isso daí como um pré-treino, ó, show de bola, show de bola. Tá? Então, vai aumentar a performance física, tá? A energia instantânea, né? Ele vai ter uma energia assim, de impacto, né? Andréa corre, usa para correr aí que eu sei, né? Então, assim, vai ajudar muito, vai aumentar muito a performance do seu cliente, né? Aquele cliente que precisa fazer, aumentar a carga no treino de musculação, aquele cliente que precisa ter mais força, mais velocidade, né? Seja no treino de corrida, uma arte marcial, né? Seja no crossfit, ele vai dar aquela energia que a gente precisa. E se combinado com a creatina, minha gente, é surreal. É surreal. Eu vou fazer só um alerta, pessoal, a respeito, né, dessas suplementações aqui. Né? Vou voltar aqui o slide só para explicar isso bem rapidinho para vocês. E já peguem aí papel e caneta, tá? Tanto no Sem Lipo Coffee
né? Ele tem cafeína. Sem Lipogreen, tem cafeína. Deixa eu ver mais. O Sem Lipo Black, ele tem cafeína. O Sem Lipo Blue tem cafeína. O Turbo tem cafeína. O Energy tem cafeína. Então, assim, a gente precisa ter cuidado na dosagem de cafeína. Se ele já toma o Power Energy e toma o Sem Lipo Coffee, precisa avaliar se aquela quantidade de cafeína ela não ultrapassa a quantidade de cafeína recomendada diária, certo? Mas, Marcela, qual é, anota isso aí, essa informação que eu vou passar, ela é muito importante. Qual é a recomendação diária, dose diária de cafeína por dia? De acordo, né, com a Autoridade Europeia para a Segurança de Alimentos, a quantidade máxima diária de cafeína recomendada é de 400 miligramas de cafeína somente, certo? Num café tradicional, vou dar aqui uma equivalência, né? Depois eu posso até montar esse material aí para vocês. Num café tradicional, né? Numa xícara de 125 ml somente de café, ele contém aproximadamente 85 miligramas de cafeína. Então, se ele consome muito café, a indicação é que ele consuma ali para dar, em média, aproximadamente 400 miligramas, que é a recomendação diária, é 5 xícaras de café de 125 ml. Mas vamos ao que interessa. E convertendo isso, Nutri, em cápsula, para bater a meta, a quantidade recomendada, quantidade máxima de cafeína por dia, né, equivalente a cápsulas. Se a cápsula for de 200 miligramas de cafeína, a recomendação é de 2 cápsulas por dia, não mais do que isso. Então, precisa contar, fazer ali o somatório, anda com a calculadora ali e ver quais são os suplementos que contêm mais cafeína, para não dar uma dose exagerada, podendo resultar em efeitos colaterais. Agitação do sistema nervoso central, taquicardia, tremor, sudorese, principalmente nas mãos, nos pés, mas sua o corpo todo, boca seca, a boca fica travando, aquele ranço no dente. Gente, fiquem atentos a essas dosagens. Para uma pessoa saudável, a dosagem máxima por dia é de 400 miligramas de cafeína. Não esqueçam disso. Ah, se ele tem ansiedade, então você vai lá, na sua apostila de treinamento, que eu acho excelente, que a New Life ela fornece. Olha lá a composição ali na tabela nutricional. Qual é o melhor, o mais indicado que tem a cafeína, mas que não vai impactar tanto no sistema nervoso central daquela pessoa, tá? Vou falar mais sobre isso mais para frente. Mas, Marcela, como usar com segurança e evitar riscos, né, cardíacos e riscos à saúde. Então, eu separei aqui, ó, uma análise individual do consumidor que vocês podem estar utilizando aí. Esse material eu vou disponibilizar no grupo ali para vocês e a super equipe aí da New Life também, acredito que vai deixar disponível para vocês também, tá? Mas se quiser, o quanto antes, já dá um print aí nessa avaliação. Então, Marcela, o que é que eu preciso avaliar para evitar efeitos colaterais ou qualquer intercorrência em relação à saúde daquele consumidor? Primeiro, fazer anamnese. Para qualquer suplementação, a anamnese ela é indispensável. Precisa fazer a anamnese. Ah, passou, aquela cliente passou mal.
fez a anamnese, vamos avaliar o que foi, onde é que a gente pode ter se equivocado. Ah, não teve? Então, a gente já faz a orientação de forma assertiva. A anamnese é indispensável. Verificar histórico de doenças cardíacas, né? Verificar ali o histórico de hipertensão, doenças metabólicas, né? O que é que são essas doenças metabólicas, Nutri? São as doenças, né, que afetam a maneira como o corpo ele vai processar e utilizar a energia. Tudo a ver com o que a gente está falando hoje. A gente está falando de energia, aumento de energia, aumento de metabolismo, de foco, queima de gordura. Então, tem pessoas que têm doenças que impactam, né, afetam essa maneira como o corpo ele vai processar e utilizar esse tipo de energia. Vai influenciar no metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas. Então, por isso que a gente precisa ter esse cuidado e fazer esse aporte nutricional adequado para eles. Dizer que ele precisa consumir proteína, carboidrato, boa fonte de gordura em todas as refeições, né? Vai impactar diretamente como é que eu posso dizer, a saúde metabólica de forma geral. Mas quais são as principais doenças metabólicas? Hipertensão arterial é uma delas. Pressão alta, uso de estimulantes vai aumentar, pode, com certeza, estimular ainda mais o aumento da pressão, né? Aumentando o risco de eventos cardiovasculares. Mas, Marcela, meu cliente, ele tem pressão alta, porém, eu vi aqui na anamnese dele, né? Se ele botou que tem pressão alta, você já pede para ele colocar lá na anamnese para você se respaldar. Se a pressão dele, a pressão alta dele é controlada. Se tiver pressão controlada, a gente já inclui um estimulante mais suave. Verifica ali, né? Dentre todos esses que a gente trabalhou, quais são os mais suaves para indicar. Ou seja, o que caracteriza uma pressão arterial controlada? É uma pressão que não tem picos, que vive subindo direto, ou que uma hora está alta, uma hora está baixa, uma pessoa que não tem pressão alta e não toma medicação, uma pessoa que não faz atividade física, não tem uma alimentação ok, e ela já foi diagnosticada com pressão alta, entende? Então, é preciso avaliar se essa pressão alta ela está controlada, se ela está fazendo uso de medicamentos, tudinho certinho, tá? Diabetes tipo 2, alguns termogênicos, sim, podem afetar os níveis de glicose no sangue, né? Impactando o controle glicêmico. A pessoa que está com dúvida, anotem as dúvidas aí, que no final eu vou estar respondendo todo mundo. Então, verificar se ela está fazendo o uso correto das medicações, se essa diabetes está controlada, né? Quem tem arritmia cardíaca, então, cuidado com cafeína e guaraná, né? Para quem tem arritmia, porque pode agravar ou, né, aumentar esses batimentos cardíacos, deixar esses batimentos cardíacos mais irregular, doença cardiovascular, doença no coração, né? Então, assim, esses suplementos podem estar causando um aumento de frequência cardíaca, eles já causam em pessoas que não têm problema. Imagina que tem problema cardiovascular, entende? Então, aí está correlacionado, né, doença cardíaca com pressão arterial, então pode ser muito perigoso para quem tem histórico de infarto ou insuficiência cardíaca, então precisa ter uma anamnese muito bem feita. Pessoas que têm hipertiroidismo, gente. O metabolismo de quem tem hipertiroidismo já é aceleradíssimo. E pode ser exagerado, exacerbado, aumentar ainda mais esse metabolismo com o uso de termogênico, impactando até em perda de massa muscular. Então, pode estar gerando aí efeitos adversos, certo? Então, ficar atento. Quem tem síndrome metabólica, resistência à insulina, obesidade, excesso de gordura visceral, dislipidemia, o que é isso? Não tem um bom controle de colesterol, triglicérides, né? Colesterol bom, HDL, colesterol ruim, LDL. Então, pode ter reações adversas, não que seja proibido, gente. Tudo que eu estou falando aqui de vocês terem um
um cuidado muito grande com essas pessoas, tá? Controlar bem quem tem doença cardíaca, arritmia, tá? Mais síndrome metabólica, verificar se esse indivíduo, esse cliente, ele teve reações adversas e quais foram, né? Para a gente tentar ajustar tudo isso, né? E como eu já falei anteriormente, aqueles distúrbios gastrointestinais, né? Como é que eu posso dizer? Quem tem gastrite, refluxo, úlcera, né? Porque termogênicos podem estar aí irritando, né, o trato gastrointestinal. Então, eles precisam consumir os termogênicos aí de 30 minutos, 40 minutos a 1 hora, após o consumo do medicamento necessário, que ele já faz uso, né, através de acompanhamento médico, que são os prazóis aí da vida, tá? Então, cuidar com o uso de medicamentos, né? Então, precisa ter esse cuidado com quem usa antidepressivo, fluoxetina, sertralina, amitriptilina, diazepam, né? Então, esse uso desses antidepressivos com os termogênicos combinados, né? Pode aumentar aí a insônia, a ansiedade, enfim, afetar todo o sistema nervoso central, né? Os medicamentos beta-bloqueadores e antihipertensivos, como propanolol, que é muito famoso, metoprolol, losartana. Então, esses estimulantes podem anular ou reduzir o efeito dos medicamentos, aumentando a pressão arterial. Por isso que é importante saber se está com a hipertensão controlada, com a pressão controlada e verificar a dosagem, né? Então, vai ter pessoas que não vai poder consumir o Celipoturbo, mas ela pode estar consumindo um outro que tem uma quantidade de cafeína menor, tem uma quantidade de estimulantes menor. Então, precisa avaliar isso, esses usos de medicamentos, né? Medicamento para arritmia cardíaca, né? Aqueles hipoglicemiantes, né? Insulina, metformina, né? Glibenclamida, insulina. Então, pode alterar esses níveis de glicose. Então, vê aí qual é a melhor dosagem. Se essa pessoa está com a diabetes, né? Com a glicose, né? Com essa hipoglicemia, com esses níveis de glicose controlado. A pessoa adoeceu, de repente, está tomando anti-inflamatório, né? Então, quando ela estiver tomando anti-inflamatório, principalmente ibuprofeno, que é comum, naproxeno também, precisa parar o uso do termogênico, pelo menos durante o período que ela está fazendo o uso desses anti-inflamatórios, tá, gente? Então, anotem aí. Se vocês quiserem depois, eu posso estar fazendo um material para a New Life voltado com essas informações para vocês utilizarem aí no dia a dia quando necessário, tá? Mas, assim, ibuprofeno, naproxeno, principalmente, né? São esses anti-inflamatórios, pessoal, até ela melhorar a saúde dela, até ela melhorar aquela inflamação, né, que fez com que ela precisasse tomar esses anti-inflamatórios, ela precisa estar parando de utilizar como é que eu posso dizer, os termogênicos, os estimulantes, entende? Porque esse uso excessivo pode aumentar, né, a sobrecarga hepática e renal. Então, se a gente não quer nenhuma intercorrência em relação à saúde, né, da pessoa, ela teve uma sobrecarga hepática, de repente ela teve uma hepatite medicamentosa e suplementar, foi para o hospital. O médico verificar que ela estava consumindo um anti-inflamatório, uma suplementação, né, de estimulantes e termogênicos, ele já vai ali identificar e pode ser algo grave. Então, cuidado, tá? Com pessoas que estão... Terminou de usar o anti-inflamatório, beleza, joia, ela volta aos pouquinhos. Vai tomando bastante água, tu usa um detox, né, sem lipo, né, um sem lipo detox,
pode estar utilizando ali devagarzinho. Mas depois que ela melhorou, durante o processo que ela teve doente, durante aquele processo inflamatório ativo, ela precisa parar. Ela não vai nem poder malhar. Muitas vezes até a dieta muda das pessoas que estão com a inflamação, né? Às vezes não consegue nem comer. Com inflamação de garganta, não consegue nem comer. Crise de gastrite. Olha só, imagina, ainda tem que tomar um suplemento que vai irritar. Então, assim, cuidado, tá? Quem toma, se eu não me engano, tem uma pessoa que toma hormônios tireoidianos aí, no grupo da New Life, né? Então, atenção, essa pessoa que usa hormônios tireoidianos, né, para controle de tireoide, principalmente medicamento chamado levotiroxina, que é muito famoso, né? Então, essa combinação com estimulante pode aumentar excessivamente o metabolismo, né? Podendo causar taquicardia e insônia. Então, verificar a quantidade. Já não passa um 100 lipoturbo de cara, já não passa 100 lipoglu de cara. Verifica se ela vai se adaptar com uma suplementação com estimulante mais ameno. Vai lá, ó, na apostila de tabela nutricional, que eu posto, a New Life é joia, ela entrega para vocês informação top, gente. Aproveitem, usem, estudem isso, que é muito bom, cara. Então, verifica lá qual é o que tem uma menor quantidade de estimulante e termogênico ali, né? Aí ela já testa, já usa ali, vê se não houve insônia ou algo do tipo, né? Então, já pode estar aí utilizando também um relax, né? Para dar uma amenizada, use em horário estratégico, enfim, né? De repente, talvez um relax pela manhã e um relax à noite em conjunto com a melatonina, da New Life, né? Eu vou até testar para vocês a melatonina junto com o Relax, que eu acho excelente. É uma combinação perfeita para quem tem uma indução de sono mais dificultada. E anticoagulantes, gente. Atenção com quem usa anticoagulantes, tá? Principalmente o varfarina e o rivaroxabana, né? São dois estimulantes, são nomes de medicamentos, tá? E aí, anticoagulante, ó, a pessoa toma anticoagulante, cuidado, tá? Chá verde e cafeína pode aumentar aí o risco de sangramento para essas pessoas, ok? Então, verificar ali, ó, histórico além do uso de medicamentos, histórico de insônia e ansiedade, contém na anamnese detalhada que a New Life fornece para vocês. Se ela tem alguma sensibilidade à cafeína e a estimulantes, se ela pratica ou não atividade física, porque ninguém deve passar um termogênico ou estimulante muito potente para uma pessoa que não pratica atividade física, para um sedentário. Se a pessoa for sedentária, tem que utilizar um termogênico mais ameno. Gente, a gente tem que pensar que a saúde da pessoa é mais importante que o resultado. Para ela chegar a ter um resultado de emagrecimento eficaz, a gente precisa tratar a raiz disso. Se a gente for mascarar os sintomas, aquilo ali vai fazer efeito momentâneo e depois ela vai voltar a engordar de novo. Para ela não faz atividade física, beleza. Passa um estimulante potente para ela, para tu ver se daqui a um tempo ela não vai ter efeito colateral grave. Aí assume o risco, mas precisa ter essa cautela. Sedentário, usa uma suplementação com estimulante mais amena, certo? Não pode deixar de, como é que se diz, de passar, não pode passar um estimulante mais forte, tá? E verificar ali se ela tem, né, hábitos alimentares e consumo de líquidos. Aquilo que eu venho falando desde o início da live, né? Desde o início do nosso bate-papo. Então, é importante sempre avaliar isso, tá? Essas questões aí são as mais importantes para vocês fazerem a análise e decidir qual suplemento vai indicar lá para o cliente de vocês. Trouxe aqui algumas recomendações gerais, né? Sempre que for iniciar com doses baixas, verificar se a pessoa teve uma adaptação,
Ah, mas fulano toma, perdeu 50 quilos. Não importa. Fulano é diferente de ciclano. Cada um tem um corpo, cada ser humano é único. Se a gente não respeitar isso, a gente não vai a gente vai estar assumindo o risco de intercorrência de saúde, né? E prejudicando aí a imagem da New Life e a imagem do consultor. E a gente não quer. A gente quer consultores seguros, né? Que sabem, entendem o que é que estão fazendo. Então, não deixe de fazer a anamnese e seguir essas recomendações aqui, ó. Começar com doses mais baixas, né? Evitar o consumo de vários estimulantes. Eu vou dar um exemplo aqui, que teve o consultor da New Life, né? Vou preservar a identidade, obviamente, por questão de ética, que passou sem Lipo Coffee, Power e sem Lipo Black. Tudo com cafeína. Para uma senhora. A mulher passou mal, teve efeito colateral, um monte de coisa. Mas porque ela tomou tudo junto. E ligou para mim. E eu fiquei desesperada, porque ela podia ter uma alteração cardíaca. Ela podia ter tido algo mais grave. Foi livramento que ela não teve, graças a Deus. Eu fiquei louca quando recebi a mensagem. Eu estava até em reunião, não conseguia falar. E eu em reunião, não conseguia falar. E eu louca. E a mulher tomou sem Lipo Coffee. Imagina a quantidade de cafeína, gente. E quando eu fui olhar a pessoa, era uma senhora, que ela perdeu 18 quilos. Ótimo que ela perdeu 18 quilos, mas, gente, a saúde da pessoa vem antes dos resultados. Sem saúde, ela não tem resultado. Então, precisa cuidar da saúde. De uma alta dosagem de cafeína, que eu pensei que a mulher pudesse ter um infarto. Se ela tivesse um exercício de cardio, fazendo cardio, correndo numa esteira, fazendo qualquer atividade que aumentasse a frequência cardíaca dela, ela podia ter um infarto, um mal súbito na hora. Então, cuidado. Consumo de vários estimulantes misturados. Não, passa um estimulante, passa um relax, uma suplementação para ajudar a repor essa necessidade de vitaminas e minerais. Entende? Passa uma suplementação em fibras para controlar a fome, né, o apetite daquele cliente. Então, deem atenção a esse consumo de vários estimulantes de uma vez. Tá? É importante orientar, não utilizar esses estimulantes, né, esses termogênicos, antes de dormir, orientar em questão de horário. Se você vê que aquele cliente é realmente mais ansioso que o normal, utilizar até as 10, 9, 10 da manhã. Se ele consegue suportar mais um pouquinho e ele faz uma atividade física de média e alta intensidade, dependendo do horário, ele pode estar utilizando ali até umas 13, 14 horas no máximo. Aumentar a quantidade de ingestão de água, aumentar a quantidade de hidratação, né? Quando ele terminar, se ele faz uma atividade física, indicar aí pelo menos uma dose de um Gatorade de eletrólitos, né? Um Gatorade, por exemplo, para estar ali suprindo aqueles eletrólitos e minerais que ele perdeu através do suor, da urina. É importante orientar quanto à prática de atividade física. Ai, não faz, tem preguiça. Beleza, passa uma dose menor de cafeína, de qualquer outra coisa, qualquer outra suplementação estimulante, termogênica com uma dose menor. Se ele faz atividade física, faz essa ingestão controlada, tá? Evitar uso contínuo, certo? É importante, se ele usa 3 meses, pede para ele fazer uma pausa, faz um simples detox, só para o metabolismo, dar um susto no metabolismo, o metabolismo voltar um pouquinho ao normal, né? Fazer alguns exames laboratoriais para saber como é que está a saúde por dentro, né? E sempre, gente, tratar cada indivíduo como único, observar sempre as reações individuais. Cada cliente de vocês vai ter uma reação, pode ter uma reação diferente. E aí vocês vão ajudar, né, a ajustar a dose, né? Ou tentando até fazer a indicação de uma outra suplementação que vai agir como amenizando, né, alguns efeitos colaterais, tá? Então, eu trouxe aqui também, ó, esses protocolos que a New Life disponibiliza. Então, aqui tem algumas contraindicações,
indicações do Sem Lipo Black, né? Como eu já falei, hipertensão descontrolada, pessoas com sensibilidade, né, a esses estimulantes, pessoas que têm ansiedade, transtorno generalizado de ansiedade, síndrome do pânico, né, problemas de saúde, problemas cardíacos, né, deficiência de potássio, problema renal grave, tá? Então, cuidado. E sempre, né, a indicação é vender o Sem Lipo Black com relax. Se ela não precisar tomar o relax pela manhã, eu vou dar uma dica aqui que vai ser um plus para vocês, tá? Uma estratégia top. Tem gente que vai tomar o Sem Lipo Black e não vai ter a necessidade de tomar o relax de manhã. Então, joga as 2 cápsulas do relax dela para a noite, um período antes de dormir, com a higiene do sono. Passei lá no grupo o protocolo de higiene do sono. Vai ajudar bastante, tá? Ou jogar para tarde, final do dia. Ela usa uma cápsula de relax no final do dia, à tarde, e o outro à noite, de 40 a 60 minutos antes de dormir, tá? Vai ter um efeito bom. Mas se ela é uma pessoa mais ansiosa, né, e necessita desse relax pela manhã, ela dá para fazer a utilização desse relax, né, pela manhã. Dependendo a necessidade de cada um e cada um, vai ter clientes de vocês que vão precisar, né, de uma dosagem maior do que 2 cápsulas, podendo precisar de 3 cápsulas de relax, uma pela manhã, uma à tarde e uma à noite, ok? Mesmo assim, a insônia persiste, então, ó, bota ali uma cápsula de relax combinado com uma cápsula de melatonina, né? O triptofano e a melatonina, eles vão agir em conjunto, né? E potencializar essa indução do sono, tá? E aqui também, né, tem aí um protocolo, né, de indicação de como começar a usar os produtos, né? Então, assim, um 100 litro detox para iniciar, faz 1 litro de chá de ervas. Dependendo da pessoa, cada caso é um caso. Tem gente que não vai nem precisar de 1 litro de chá de ervas, talvez precise de meio litro, né? Já vai ter gente que vai precisar de 1 litro de chá de ervas, mais, né, uma cápsula de chá de ervas. Então, dá para fazer essa indicação aí. Então, aí pode usar o 100 litro detox, mais 1 litro de chá de ervas no primeiro dia, né? No segundo dia, um 100 litro detox ou 1 litro de chá de ervas, não necessariamente precisa ser os 2. No terceiro dia, né, esse é um protocolo aqui para vocês, tá? No terceiro dia, utilizar o 100 Lipo Green, né? Ou um 100 Lipo Black, né? Ou seja, vejam aí que a indicação é um ou o outro, e não um e outro, né? Tem uma diferença muito grande disso. Já no quarto dia, até as 10 horas da manhã, pode estar utilizando aí um Relax, um 100 Lipo Green ou 100 Lipo Black, até no máximo às 14 horas, né? E um 100 Lipo Detox, colocando esse 100 litro detox após uma refeição principal. No quinto dia, até as 10 horas, um relax, um 100 lipo green ou um 100 lipo black, né? Até as 14 horas, tá? E colocando aí um 100 lipo detox. É um excelente protocolo, né? Para estar iniciando. E aí, ó, já vai verificando, já vai entrando em contato com o teu cliente lá, perguntando, e aí, teve alguma alteração, teve algum sintoma, efeito colateral, como é que tá? Vai sondando ele ali e vai incluindo na anamnese as informações que ele for te dando, né? A partir daí, a gente vai identificar a necessidade e entender o metabolismo do cliente, né? Então, toda redução de peso, toda ela vai precisar de reposição de vitaminas, água, potássio, vitaminas, possivelmente do complexo B, né? Eletrólitos, né? Então precisa aumentar essa hidratação, né? Bastante água, Gatorade, né? Uma xícara do feijão, né? Então, assim, uma xícara de feijão é excelente, tá? Então, mesmo sem fome, é importante manter a alimentação, mesmo que seja quantidade menor, né? Com aquele controle de calorias controlado, tá? Então, para a gente concluir, então, assim, termogênico são ferramentas que são eficazes, né, e precisam ser utilizadas com segurança. A gente precisa ter cuidado, a gente está lidando com a saúde das pessoas,
né? É o bem mais precioso das pessoas, a saúde. Sem saúde ninguém trabalha, né? Às vezes você está lidando, muitas vezes está lidando com um pai de família, uma mãe de família, então você precisa ter cuidado e respeito pelo indivíduo, tá? Então, o acompanhamento de um profissional da nutrição, né, de uma equipe multidisciplinar, médico, às vezes psicologia, enfermagem, precisa se vai se fazer essencial, principalmente se ela tiver algum problema de saúde, né? A moderação e individualização do uso também vão evitar efeitos colaterais, né? E estudem, gente. A New Life, ela fornece materiais que são incríveis, cara. Não deixem de aproveitar esses materiais, certo? Aproveitem mesmo, estudem, leiam, tirem 10 minutos, vai fazer uma grande diferença. Para quem que não olha nada do material, olhar 10 minutinhos todos os dias, já vai fazer uma grande diferença, tá? E agora sim, dúvidas? Carlos, pode falar. Boa noite. Carlos. Boa noite. A minha dúvida é assim, eu iniciei agora há pouco e eu estou focado mais no kit para perder peso, né? O kit detox. E aí, com relação ao black, para quem tem pressão alta, qual seria o indicado para substituir o black? Repete tua dúvida, porque eu não ouvi direito, desculpe. Com relação ao kit detox, para quem tem pressão alta e é regulado, qual seria o ideal para substituir o black? O black, então, se ele tem a hipertensão controlada, né, e ele faz uso de medicação com o médico, né, você sabe que aquela pessoa ela é responsável, a gente consegue sim utilizar o black, tá? Mas sempre acompanhar, perguntar, olha, teve alguma alteração? Se ele relatar que sim, aí você pode estar fazendo a troca por outro, né? Como, por exemplo, aqui, ó, o Sem Lipo Green, o Detox Green, você pode estar usando, né? Você pode estar usando aí a cápsula do Sem Lipo Chá, certo? Que aí tem menos impacto e contém substâncias que são estimulantes, certo? Tá ok, tá certo, obrigado. Nada. Mais alguém? Mais alguém tem dúvida, gente? Boa noite a todos. Oi, Boa noite. Flora. Eu tô tirando um vídeo porque eu tô botando o áudio do meu celular pertinho do ouvido para poder ouvir, mas diz. Pode falar. Tem uma pessoa que ia falar antes de mim, aí eu falo depois. Tá, quem é? Fabiana, Maria Fabiana. Oi, Maria Fabiana. Olha, gostaria de saber quantas cápsulas o nosso corpo, nosso organismo corresponde, porque às vezes eu tomo de manhã, depois do café e depois do almoço, sendo que eu estou tomando, tipo, mais de 8 produtos. Quais os produtos que você está tomando? Estou tomando magnésio, vitamina D, Detox Green, ômega 3 o neuro. Certo. Até estou tomando colágeno e óleo de alho e amora. Certo. Não, em relação à quantidade, você usa o Detox Green, você pode usar a quantidade recomendada, né? Você está Eu tomo um tomando do chá Detox também. Green quantas cápsulas? Estou tomando 2 por dia. Aí Pronto. a questão é que eu ultimamente estou com a pressão alta, ficando com a pressão alta, já venho ferindo 3 vezes. Isso aqui é para Esse lavar? E tá me escutando, né? Tá me escutando, Marcela? Estou ouvindo sim.
Aí, esses 3 dias, a minha pressão tá ficando muito alta. Aí, eu queria entender, assim, por quê, né? Aí, Certo. Faz quanto tempo que você toma essas suplementações? então, aí eu fiz uns exames, porque eu tô tomando esse detox Clean devido à gordura no fígado. Certo. Mas faz Aí, já vou... quanto tempo que você toma essas suplementações? Esse detox Green vai fazer 3 meses, tipo Certo. isso. E você começou a ter pressão irregular agora, após 3 dias? Foi. Certo. Então, você precisa verificar se essa pressão não subiu por questões emocionais. Se você não passou por algum período de estresse, Depois, né? Ou algo do tipo. Até porque você vem tomando as suplementações então, e a pressão tem estabilizado, está normal. Né? Então, precisa verificar, identificar, fazer alguns exames e verificar o porquê com o médico. Né? Porque durante esses 3 dias a pressão está assim. Se passou por algum processo de estresse, né? Ou passou por alguma alteração de alimentação, de sono, enfim. ultimamente, eu tô com, porque eu tive chikungunya, essas coisas. Aí, tô sentindo dormência nas mãos e, tipo, como se fosse um choquezinho, tipo, um choque térmico, tipo, nas Então, mãos. você tem que levar esses sintomas para um médico, porque eu acredito que não sejam as suplementações, né, que estejam fazendo isso, tá? Então, eu tenho que ver com o médico, avaliar o porquê que está acontecendo essas alterações, esses picos de pressões repentinos, né, nos últimos 3 dias. No mês de setembro, eu tive uma perca que eu perdi meu esposo, felizmente, né? Aí, o que acontece? Aí, tava tomando relax, era 4 vezes por dia. Aí, deu uma melhorada, só que agora subiu de novo. Aí, eu não tô tomando relax, não, tô tomando esses que eu falei a você. Certo. Então, acredito que possa ser por questões emocionais, mas é importante avaliar com o clínico, tá? Não deixa de ir no clínico, tá? Se for por questões emocionais, eu acredito que o Relax vai ajudar bastante aí, durante esse processo. Ok, então, obrigado. De nada, qualquer coisa, manda um alô. Ok. Bora, Vou falar Flora. agora. Oi, minha linda. Boa noite a todos. Gente, Marcela, esse material que você vai produzir, eu acho assim de suma importância, porque até preocupada eu fiquei um pouco por conta da questão até do desafio 24 horas mesmo, entendeu? Do desafio 24 horas, porque é uma coisa que a gente, tipo, é um chamariz para chamar para ir para a reunião, é um chamariz para a gente levar o nome, né, da New Life e a potência dos emagrecedores. E assim, a coisa precisa, as pessoas precisam ficar alerta realmente com essa questão. Inclusive, o que é que eu sei? É que uma pessoa que tem pressão alta, ela pode tomar, sim, o kit com o chá de ervas, porque ele regula a pressão, e o Isso. relax, Pode né? sim. E o Pode sim. relax. O Desde que a black, pressão no esteja caso. controlada. Até o black ela pode consumir. Mas, assim, é Isso. aquilo que a gente sempre conversa, né? Que esteja controlado, né? Ficar atento. Uhum. As únicas questões que a gente precisa ter um cuidado maior é problema cardíaco, né? Arritmia, Isso. enfim. Mas e é isso que eu estou dizendo. Eu acho que a questão do 24, até para o 24 horas, não pode dar assim. Tem que ter anamnese. Tem que ter. Porque Tem que a ter anamnese, anamnese. a anamnese, a anamnese é o que vai garantir, né, o respaldo de vocês. Uhum. Minha gente, vocês não têm noção de quanto a anamnese me salvou na minha prática clínica. Se eu não tivesse feito a anamnese detalhada, questionário para consulta com o paciente,
Eu podia ter sido caçada sem ter culpa de nada. Sabe por quê, gente? Vou falar por experiência própria. Tem pessoas que quer emagrecer, mas quer atalho, quer milagre, quer para ontem, Isso. sabe? E vai mentir na anamnese, vai mentir numa consulta, até com um profissional. Ah, porque eu bebo bastante água, como super bem, não consigo emagrecer. Se eu não tivesse uma anamnese e um questionário pré-consulta bem elaborado para me livrar do BO, eu poderia ter sido caçada, a pessoa tinha arruinado minha profissão e meu nome, né? Que a gente luta tanto para construir até aqui. Exatamente. E outra, no exemplo que eu dei, né, na questão do que ocorreu dentro da New Life, eu tinha pedido a anamnese e a pessoa não conseguiu me passar. Então, se desse qualquer complicação, né, para aquele cliente, é o dele que estava na reta. Eu acho assim, porque assim, hoje a New Life ela tá numa proporção de participantes, né, de empreendedores, de gente trabalhando com a New Life, assim, 3 vezes, 4 vezes mais do que era antigamente. Então, aí é que a gente deve ter cuidado, porque assim, é vendido 24 horas, né? Por 25, esse 24 horas que é vendido antes tem uma anamnese, entendeu? Na minha cabeça, antes, até não precisava, mas hoje eu vejo que você tem que fazer a anamnese antes, até para esses 24 horas. A anamnese, entendeu? para qualquer tipo de suplementação, quem trabalha com consultoria de suplementação, é necessário. Ah, vai tomar complexo B. Faz a anamnese, garante ali. Porque isso até para aumentar a venda de vocês. Porque talvez ela precise de uma outra suplementação. É na anamnese que vocês vão conhecer o metabolismo do cliente de vocês. E essa anamnese, Marcele, que você conhece da New Life, ela precisa ser ajustada ou como ela está, você tem uma visão geral? Não, ela é excelente. Eu acho a anamnese da New Life excelente. Até porque vocês vão trabalhar com consultoria, né? Uma anamnese mais aprofundada, mais. Sim. É mais profissional. Mais para profissional de saúde. Essa questão da água, isso é uma dica que eu dou para vocês terem um diferencial. Certo. E muitas vezes pegar um cliente de vocês que mentem. Ah, eu tomo 2 litros de água. Ah, é? Calcula para saber se é a quantidade de água necessária. Às vezes aquele 2 litros não é. A pessoa é alta, é uma pessoa grande, tem um peso, tem obesidade, precisa de uma quantidade de água maior. E esses ficam sem saber o quanto de água é 2 litros. Mas 2 litros não é para todo mundo. Você já explica isso, ela precisa aumentar essa quantidade de água, porque ela vai chegar para você com uma reclamação de constipação, né? Vai chegar para você com uma reclamação de fome, ela dizer que não está fazendo efeito, mas ela não está fazendo a tarefinha de casa que ela precisa. Tomar água, se alimentar bem, entende? Inclusive, tem até uma tabelinha que a Anne até jogou nos grupos, que eu achei interessante. Se você não tomar o suplemento correto, o que pode acontecer, os sintomas que podem acontecer. Eu acho super legal, eu não sei nem se todo mundo tem esse conhecimento. Sim. São os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais se não tomar direito. Mas, assim, ainda assim, pela proporção que a New Life está no Brasil, eu fiquei preocupada com essa questão do kit 24 horas, do desafio 24 horas. Entendeu? O desafio, fazer a entrega do desafio. A pessoa que está interessada, ela vai querer esse desafio de todas as formas. Então, para ela, independente dela responder a anamnese, ela vai querer responder a anamnese. Tem uma anamnese aqui, eu preciso avaliar a sua saúde para saber se você está apta ao desafio 24 horas. Ela vai responder a anamnese, dependendo da anamnese dela lá, né? Você vai entregar o kit 24 horas e ela vai fazer o uso do kit 24 horas.
E aí você dá um suporte para ela, né, de forma online, perguntando, e aí, como foi? Tá Eu tudo sempre bem? pergunto, Sentiu algum efeito colateral? Isso. Sim, não. Teve alguma insônia, tal? Não se preocupe, eu te ajudo a corrigir. Isso, Né? isso. A gente está comprometido com a Sempre. sua saúde. Saúde em Exatamente. primeiro Até lugar, porque tal. essa, Então, essa assim, pós-venda é, assim, eu acho que é principal do que a venda. A pós-venda, de você saber como o seu cliente está, ela é primordial na realidade, né? Então, eu sempre pergunto se tem algum desconforto, se sentiu algum desconforto, o que foi que aconteceu, se está tudo certo, se está tudo bem. outra Isso coisa, aí realmente. outra coisa nessas questões também, Florinha, é saber se ela tem gastrite, esofagite, refluxo. Por quê? Ela tem que tomar o remédio dela em jejum. Lanzoprazol, omeprazol, os prazóis, né, Sim. da vida. E aí ela toma a suplementação antes do medicamento, tá errado. Uhum. A perguntar. Então, ela precisa tomar, né, a suplementação termogênica, tá, gente? Aquele vídeo que eu mandei para vocês de orientação tá valendo, né? As orientações do consumo dos suplementos termogênicos, como é que se diz? Depois, 40 minutos a 1 hora após o uso da medicação. Uhum. Ô, Marcela, outra coisa que já me perguntaram e eu fiquei sem. Assim, até eu fui orientada na realidade, é a questão da bebida. Ô, Flora, eu tá tomando black, né? Tá tomando black, tá tomando o kit. O kit, o chá, Emagrecimento. isso, o kit. É, eu posso beber. Aí, tipo assim, aí é aquela questão, não pode. A abstinência de álcool e drogas. Por quê? Vão ser metabolizadas pelo fígado. Pode gerar uma sobrecarga, tá? Marcela, vou ter uma festa. Então, já faz um protocolo para ele parar de tomar aquele suplemento pelo menos 72 horas antes. 3 dias. Ok? 72 horas Esperar pelo antes. menos aquele álcool sair em 3 dias. E beber bastante água, joia? Joia. Assim, que não foi essa a informação que eu tive, que não tinha problema. Tem que ter cuidado para não gerar sobrecarga. Vai depender da suplementação que ele faz. Se ele está fazendo uma suplementação mais potente, aí se faz necessário. Tem outras É, suplementações que não. Então, cada caso é um caso, precisa isso, mas avaliar. foi no caso, foi o Black. O Então, Black, o Relax, o cuidar para não Detox gerar uma e o chá. sobrecarga, tá? 72 horas, né, antes? Pelo menos 72 horas, 24 a 72 horas, tá? 72 horas eu falo, é porque eu sou muito certinha com essas coisas, eu gosto de ter uma margem de segurança. Tá? E se Tranquilo. ele toma Beleza. medicamento analgésico, anti-inflamatório, tal, é aí que não pode mesmo. Entende? Precisa cuidar com isso. Gente, eu não sei a ordem de quem Beleza. levantou a mão, tá, gente? Me Deixa eu ajuda baixar a aí, minha. Flora. Deixa eu baixar a minha. Eu estou no celular, aí eu só tenho 4 quadradinhos, eu não estou vendo. Maria. É a Doris. Maria, eu vou fechar. Doris. Gente, eu vou fechar a câmera aqui, que eu vou estar celular no meu ouvido, que eu estou com problema no áudio, para poder ouvir. Quando eu for responder, eu respondo no vídeo, tá? Pode falar, Maria. Boa noite, tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite. Eu acho que uma das coisas mais importantes após tanto 24 horas como quando você vende os produtos de um modo geral, nessa questão que a Flora falou anteriormente sobre acompanhamento. Eu acompanho no primeiro dia, eu ligo 2 vezes. No segundo dia, eu ligo. Se a pessoa não teve, assim, me senti uma cólica, exemplo, uma diarreia, alguma coisa desse nível, eu sempre faço acompanhamento até o 4º dia.
Até ela, o Exato. organismo dela já está mais adaptado, e nós que usamos já há algum tempo, a gente termina sabendo que, tipo, o lipodetox, quando ele vai fazer a limpeza, Isso. tanto eu quanto meu marido, meus filhos, todo mundo que toma, no início sentiu, assim, um mau cheiro incrível. Então, eu acho que é um processo de desintoxicação. Exatamente. Então, assim, como a gente sentiu, e foram várias pessoas, a gente termina tendo a certeza de que aquela pessoa, quando ela passa por isso, que ela diz: olha, Doris, eu senti uma cólica, um ribuliço na barriga. Então, eu passei por isso, meu marido, meu filho. Então, você diz: eita, que maravilha! A pessoa do outro lado deve ficar louca, né? Porque como é que eu tô com um ribuliço Socorro, e pelo amor de Deus, me não ajude. é? Então, eu acho assim que é muito importante nos primeiros dias você passar essa confiança de que, Isso, olha, é saber que normal você ter um. sabe desses efeitos colaterais, mostrar para ela que Não é? sabe, né? E assim, muita coisa lá para sair, né? E só existe essa forma mesmo. Então, acho que acompanhar nos primeiros dias, principalmente no primeiro dia, independente de ser o 24 horas ou de ser. Teve qualquer um desses que sejam para limpar e desintoxicar, eu acredito que é muito interessante o acompanhamento. Obrigada, uma De boa noite. nada. E é isso, gente. Se ela teve diarreia, provavelmente está desidratando. Então já entra ali com a indicação, olha, é, vai ser necessário tomar uma dosezinha de Gatorade. Então, uma garrafinha de Gatorade tem 500 ml. Então, dá para ela tomar 2 vezes. Ela toma uma no dia e o resto no outro. Foi treinar, já ela repõe aquilo ali. Já entra com... Minha gente, eu estou tomando 100 Little Black, sério. Essa garrafa minha tem 2 litros. Eu tomo de 2 a 3 garrafas dessa de água. Todos os dias. Vou agora, vai de madrugada, anda comigo, vai pra, tem assim, ó, vai para todo lugar. Depois eu disponibilizo o link da Shopping para vocês, se quiser. Mas vai para todo lugar comigo. É água, é uma responsabilidade, é um compromisso que você tem que ter com você mesmo. Que o cliente de vocês, vocês precisam passar isso para eles. É uma responsabilidade, um compromisso, um amor que eles têm com eles mesmos. Ah, tá querendo emagrecer? Ah, não tem varinha mágica, meu amor. Eu te dou passo a passo. Te explico, te apoio, né? Faz um grupo para montar uma rede de apoio, para todo mundo se apoiar, compartilhar resultados, falar, mas tem que bater a real. Tem que beber água, tem que se alimentar bem, tem que fazer atividade física, tem que dormir bem. Então é isso. Marcela, Oi. essa é a questão do que o indicado para gravidez, né? Quando a pessoa ainda está gestante, é esse liposhape, né? Que ele é o primeiro, se eu não me engano, É de um dos todo o primeiros. processo, Mas eu botei né? aqui. Isso. Ele é o primeiro de todo o processo, porque é ele, o green, o black, o turbo e o extra Ó, turbo. em gestação ou amamentação, todos que contêm cafeína e Não é indicado. o que contém Esse shape, cafeína não é indicado. esse shape tem, Não. sabe dizer? Ele só tem óleo de cátamo, óleo de coco, vitamina E e polinato de Crohn. E no caso, realmente amamentação e gravidez pode ser indicado, pode ser Sim, sugerido. pode ser indicado sim, tá? Se quiserem, vou colocar aí na live, no chat ou no grupo. Eu vou ver qual grupo eu vou fazer. Eu acho que eu vou botar lá no autoajuda, que deve ter mais gente, né? Sim, Vou fazer uma enquete lá para os temas do mês de março agora, final de fevereiro para março. Aí eu vou colocar gestação, lactação, né? As uhum, suplementações, pode ser autismo, pode uhum. ser
Vou ver outras temáticas aí, tá? Compulsão alimentar, transtornos alimentares, de repente. Vou colocar lá fazer uma enquete lá e vocês fazem a votação. O que a maioria decidir, eu boto como tema da próxima live e a gente trabalha aqui. Sim, sim. Tá? Show. Show. Alguém mais tem dúvida, pessoal? Adores. Eu tenho dúvida com Diga. relação. Normalmente eu indico para os meus clientes fazer como eu faço. E algumas recomendações eu vi que são 300 ml de chá de manhã e 300 à tarde, um exemplo. Certo. Aí eu tomo 500 ml de chá e 1 litro de água no período da manhã. E 500 ml de chá e 1 litro de água no período da tarde, somando um total de 3 litros. E aí, cada hora você vê a Organização Mundial da Saúde dizer que água é 3, depois diz que é 2, depois diz que o organismo não deve passar de 3, e aí eu digo, não, vou me aproveitar agora para ter um pouco mais de informação. Obrigada. Então, peraí, eu vou passar essa informação para você. Deixa eu só pegar aqui minha calculadora que meu marido tirou da minha área aqui do escritório. Tá. Mas você entendeu, termina dando de líquido Então, vamos lá. entre água e Deixa eu ver se chá. eu consigo virar a câmera aqui para vocês. Tá. Deixa eu ver como é que eu faço para fazer isso. Deixa eu ver, bora lá nas telas. Ai, gente, eu não consigo virar a câmera, tá? Mas não existe uma quantidade, tá? 2 litros de água por pessoa. Não. A quantidade de água, cada pessoa tem a sua. Então, a recomendação é calcular de 35 a 40 ml de água por quilo de peso, vezes o quilo do peso. Então, vamos supor, fazendo no mínimo, que é 35 ml, você vai colocar lá 35 ml, né? Faz aí. Vezes, você vai multiplicar. Se a pessoa tem 70 quilos, né, vai ser 35 vezes 70. 40 dá 2 litros e 800. E aí vai dar 2 litros 450 ml de água, certo? Ah, Marcela, é líquido no geral? Pode ser líquido em geral, sim. Mas a ideia é que a maioria dessa quantidade de líquido seja de água. Essa quantidade de água, ela vai variar. Variar com o quê? Tem clima, está passando por onda de calor, você vai estar desidratando, amor. Então, aumenta aí pelo menos 1 litro de água. Uso de estimulante termogênico. Uso de chás, que vai estar ali, ó, tirando a retenção de líquido. Vai fazer tua drenagem, porque você está aumentando água. Então, você vai colocando aí, nesses casos, vai acrescentando mais ou menos 1 quilo, ou 1 litro de água. Tá? Ah, Marcela, essa pessoa precisa de uma quantidade maior. Então, calcula aí com 40 ml. Calcula com quantidade máxima, né? Uma pessoa de 70 quilos. Então, você vai fazer 40 vezes 70. Vai dar igual a 2 litros e 800 ml. Ah, Marcela, mas tá onda de calor, aumenta 1 litro. Ela usa termogênico, aumenta mais meio litro. Isso vai variar de acordo com a pessoa, tá? Mas a 2 litros, eu vou mandar uma pessoa que tem 1,5 metro tomar 2 litros de água. Pronto, matei a pessoa, diluiu o sangue dela. Tanto de água ela vai tomar. Não dá, né? Até ela pode até tomar, mas se ela tiver algumas condições excepcionais, né? Como o clima, tomando algum outro tipo de substância. Vai encharcar os órgãos, vai encharcar os órgãos. Vou afogar o ser humano. Não dá, né?
Então, é por isso que eu falo que é importante utilizar a individualidade. Quer saber a quantidade de água da pessoa? Pega o quilo de polvo, o quilo de o 35 a 40 ml e multiplica pelo quilo de peso. E aí já deu certo, Maravilhosa. ok? Maravilhosa a resposta aí, porque isso eu fico muito em dúvida, só que veja, eu tenho 1,72 m e 1,73 m era, né? Dizem que agora eu já devo estar com 1,72 m, eu não fui tirar mais as medidas. Dizem que a gente Então, vai envelhecendo e vai encolhendo. mas você Então, vai pelo peso, sim, eu tenho 1,72 m e peso 72 quilos. Vem a segunda pergunta. Para me certo? chegar no meu peso ideal, tem essa questão de idade ou não? Você, Não, porque idade tipo, eu não. tenho 53 anos, aí peso 72 quilos e tenho 1,73 m. Você tem, depois eu tenho que calcular o seu IMC, tá? Peso vezes altura ao quadrado. Vê aí, digo, peso vezes altura ao quadrado. Espera Sim, aí, só um instante. qual é o peso Que eu vou- vezes quanto Porque altura? senão a gente vai estender bastante a live. É 72, Espera aí. 73. É o peso dividido, perdão, peso dividido pela altura ao quadrado, tá? Peso dividido pela altura ao quadrado. A sua altura é de 1,70 aí. A minha altura é 73. 73, E você tem 70 aí, 72? 90. 70, é 71.900. Eu botei logo 72. Ah, 72. Pronto, então ali tem o peso ao quadrado, tá? 3,46, certo? 72. Deu quanto? Peso 72 quilos. Altura 1,73, né? É. Ó, obesidade grau 3. Tá? O IMC, né? É de 2,41. Aí você sabe que você está em obesidade grau 3, mas para saber seu peso ideal, eu preciso avaliar ou fazer outros cálculos. Entendo. Meu Deus. Se eu tô com obesidade grau 3, imagina o povo que tá gordo, gordo, hein? Adoro isso, bem feitíssima. Adoro isso, nos Mas eu lascamos. acho que a gente precisa saber dessas coisas, né? É, Eu vou mandar para vocês, tá? Para a gente não se estender aqui na live. Muito obrigada, viu? E desculpa, mas eu tinha que perguntar. Não, não, assim, foi ótimo. Eu acho bom a gente aprender isso. não. Na verdade, foi de obesidade grau 3, mulher. Tá? Hã? Ó, eu tenho que recalcular aqui para você, porque eu estou na correria, eu preciso fazer esse recálculo. Mas para eu saber teu peso ideal e teu IMC, eu vou ter que te mandar depois, para a gente não se estender aqui. Aí eu te mando correto. Oi? Ainda bem, viu, Marcelo, que você vai fazer de novo, que eu já estava Obrigada. infartando. Não. Se É a porque eu Dora está preciso com a reavaliar. obesidade igual 3, eu estou com quanto, meu, pelo amor de Deus? Não, é que eu preciso reavaliar com ela. Ainda Minha bem, eu vou dormir calculadora mais deve estar tranquila. doida. Eu vou dormir Valeu. mais tranquila. Essa calculadora tá doida. Matei geral de infarto aí. Eu vou Meu mandar para Jesus. vocês como é que faz o cálculo de IMC. Eu só não posso
explicar para Calcular de vocês cada um, a não, questão tranquilo. do peso ideal, tá? Porque o peso ideal vai Isso, variar bastante, tá? E exatamente. outra, O gente, meu, não se baseie por IMC, não. isso, IMC não dá nada. Eu aplico o exame, exame de composição corporal, que é uma bioimpedância tetrapolar. Eu faço a aplicação desse exame aqui para saber tudo. Eu consigo saber até se a pessoa está se hidratando bem ou não, quanto de massa óssea ela tem, se ela tem tendência à sarcopenia, se não. Então, assim, hoje em dia IMC não é nem mais usado. Eu nem uso mais IMC, só em caso de obesidade de último grau, tá? Mas não se usa, não. O que vai definir é a quantidade de percentual de gordura, tá? Mas eu vou mandar um videozinho depois explicando para vocês como é que faz esse cálculo aí. Ok? Mais alguém com dúvida? Morrendo de calor. Ok, acredito que não tem mais ninguém com dúvida, né? Então, agradeço a todo mundo que participou, né, dessa live. Se tiverem mais alguma dúvida ou precisarem de alguma orientação, estou aí nos grupos, vou mandar uma enquete, acredito que amanhã mando essa enquete para vocês, certo? Em relação aos temas das próximas lives, para que vocês possam participar, né? E é isso, gente. Obrigada. Vou mandar lá no grupo, Maria. Beijo.